a glória de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para mim e para vocês também. Se você pudesse sentir o que eu estou sentindo agora, você já estaria dando glória. Meu Deus, porque a presença de Deus é muito forte neste lugar. Enquanto eu tenho alguns preocupados com quantidade, Deus está olhando para a qualidade. Lembra que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Lembra que só vai entrar na glória aquele que ouviu o som da trombeta? meu Deus, é verdade. Então são escolhidos a Deus. Isso tudo tem que ter qualidade. Amém, povo de Deus? Abra comigo a sua Bíblia, livro de Jó, o livro poético de Jó, capítulo de número 42, do seu versículo 1 ao 6. Meu Deus. Pastor, mas não é muito de respostas? Sim. Dentro desse tema nós vamos ver 10 respostas de Jó a Deus. Nós vamos ver a última pergunta de Jó. E você vai entender que a resposta de Deus para Jó já estava desde o começo. Às vezes a resposta de Deus para a tua vida já está perante os seus olhos e os seus ouvidos. É você que não entendeu ainda. Amém, povo de Deus? Vamos ler a palavra de Deus. Jó, capítulo de número 42, seu versículo de número 1 ao 6. Amém? Vai nos dizer assim a palavra de Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eu sei que tu podes fazer qualquer coisa e que nenhum dos seus pensamentos pode lhe ser impedido. Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Essa foi a última pergunta de Jó. Por isso proferiu que não entendia coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Ouve, eu te suplico e falarei, exigirei de ti e tu declara-te a mim. Louvado seja Deus, aleluias. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero que a igreja preste bem atenção. Vou repetir esse versículo, presta bem atenção. É Bíblia, tá? Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Aleluias. Portanto, abomino-me e arrependo-me em pó, em cinzas. Amém? Poder se assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. E se ele merecer umas palmas, igreja, bate palma para ele, mas bate com gosto, porque ele merece. Aleluia. Falar sobre o livro de Jó às vezes é um pouco complicado, porque contar a história dele é legal, contar a história dele é bom, é uma história que motiva, é uma história que nos coloca, numa situação de ver que muitas das vezes qualquer dificuldade que seja não é maior do que o nosso Deus. E voltando um pouco lá no primeiro capítulo de Jó, há uma parte em que os filhos de Deus vão ter um encontro com o Senhor em uma reunião. Irmão, mas eu quero abrir um parênteses aqui para você entender, porque na Bíblia diz que o céu não entra pecado. Então também às vezes muitos pregadores dizem que os anjos se reuniram diante do Senhor e o Satanás veio junto. Não. A partir do momento que ele foi lançado fora, ele não entra mais, porque quem já fazia parte da glória e quis se destituir para viver a parte da perdição, não tem mais direito de entrar aonde habita a glória de Deus. Então, meu irmão,
e procuravam entender o propósito de Deus. Então, nesse dia, Satanás ele vem junto com esses homens. Pastor, como você me prova isso? A resposta dele é bem clara. Porque quando Deus perguntou para ele, de onde tu veio? Ele disse, de andar e rodear a terra. Porque era o lugar onde ele estava rodeando. Só que o que é interessante aqui, quando ele foi até Deus, a intenção dele não era Jó. Por quê? Ele não foi lá dizendo, olha, eu quero tocar em Jó. Olha, eu quero fazer algo em Jó. Porque tem coisas que nós fazemos no secreto que só Deus conhece. E Jó tinha algo que ele fazia no secreto que ninguém conhecia. Só Deus conhecia. Por isso que quando ele vem, ele olha para Satanás e diz, ei, tem visto o meu servo Jó? Veja como ele é um homem reto, que se desvia do mal. E aí Satanás olha, mas o Senhor dá tudo para ele. Por isso que ele não te abandona. Por isso que ele está sempre contigo. Só que, irmão, quando Deus tem confiança em algo, e quando Deus tem intimidade com alguém, mesmo às vezes sem conhecer, mesmo às vezes sem entender, Ele te apresenta. E a palavra de Deus ali é algo de tão confiança, e disse, já que tu está dizendo isso, vai lá, tira tudo que ele tem, tira tudo, pode até tocar no corpo dele, mas só tem uma coisa que você não vai poder tocar, que é a alma dele, porque é a liberdade. Meu Deus. Deus ele fala isso com tanta segurança, porque ele conhecia Jó, pastor, uma particularidade que eu acho que nem mesmo a esposa de Jó conhecia, porque senão ela não havia blasfemado, mandando ele amaldiçoar Deus e morrer. Era uma particularidade que ele tinha, mas o que é interessante aqui, que Jó deixa bem claro, que ele conhecia Deus de ouvir com os ouvidos, de ouvir, ou seja, ele ouvia a voz de Deus, ele caminhava com a voz de Deus, ele era direcionado com a voz de Deus. E o problema hoje é, será que nós estamos sendo direcionados pela voz de Deus? Será que nós estamos sendo guiados pela voz de Deus ou pelas nossas próprias vontades? Porque o livro de Jó nos dá um ensinamento tão tremendo, porque para Jó ser um homem reto, íntegro, fiel e se desviar do mal, alguém estava direcionando ele. Porque uma pessoa sem direção, é possível ter obediência, é impossível ter obediência, é impossível ter fidelidade, é impossível se desviar do mal quando não tem direção. Porque é levado por qualquer vento, é levado por qualquer palavra, é levado por qualquer profecia, mesmo ela não sendo de Deus. E nós entrando dentro disso, Jó ele passa por muita luta, com uma lepra pelo corpo, que deixava o seu corpo, a sua carne apodrecida, que ele tinha que viver grandes cinzas para que não coçasse tanto. Ele passava por uma situação que de um homem que tinha tudo, pastor, as melhores roupas, comia da melhor comida, dormia na melhor cama, porque era um homem rico, tinha servos perante ele. Ele teve que viver uma situação deplorável, vivendo sentado em um monte de cinzas, e ainda vendo as pessoas chegando até ele o acusando, e ainda vendo as pessoas chegando até ele o apontando. Sabe o que eu quero trazer aqui para você nesse momento? Imagina você agora, no meio de uma prova e de uma luta. Talvez por um momento você tinha tudo, mas agora nesse momento às vezes você abre a despensa, não tem nada. Você olha a sua conta bancária, ela não tem nada. Você olha o seu dia a dia, é difícil até para caminhar. É o momento em que o gás acaba, é o momento em que as coisas começam a piorar, é o momento em que as
bater na porta, é o momento em que a família vira as costas, é o momento que todo mundo começa a te apontar. Para alguns, a primeira coisa que ele ia falar: ah, acho que isso aqui meio, eu estou aguentando mais. Eu não vou vir mais para a igreja, estou passando uma prova, uma luta. Eu não vou vir mais, pastor, porque a situação é difícil. Ou começa a receber os braços de Satanás, algo que vai te afastar da obra, algo que vai te afastar de Deus, que você não vai ter mais tempo para orar, que você não vai ter tempo mais para ser direcionado por Deus. E chega um momento que você se afasta. E aí, por que muitas das vezes Deus não entregou ainda o que Ele prometeu na sua vida? Porque talvez você não esteja preparado para pagar o preço para o que você tem para receber. É um momento em que nós não estamos mais ouvindo a voz de Deus. Porque a resposta está todos os dias batendo no nosso ouvido. Permanece firme que eu sou contigo. Permanece de pé que eu sou contigo. Calma, você não está passando essa prova sozinho. Eu estou chorando contigo. Calma, essa prova não é para te matar, é apenas para te fortalecer. Calma, essa prova só veio porque eu confio no teu potencial e eu sei que você vai passar por ela. Só que muitas das vezes nós trocamos a resposta de Deus para ter algo notório que nós podemos aprovar e pegar. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Só que por que, pastor, eu vou ter fé que eu vou pegar essa água aqui porque eu estou vendo ela? Eu vou ter fé, pastor, porque alguém vai me ligar e vai me oferecer um serviço de R$3.000. Eu vou ter fé, pastor, porque alguém vai me ligar e vai me oferecer uma agenda pagando R$5.000 a como é a direção de Deus. Só que por que eu não estou tendo fé naquilo que eu não estou vendo? Por que eu não estou tendo fé naquilo que eu não estou enxergando? Jó nos dá uma grande lição. Mesmo ele perdendo tudo, eu sei que não vai ser fácil, pastor. A pessoa não vai parar de questionar. A pessoa não vai parar de, às vezes, até clamar. Mas sabe o que é interessante? Podia acontecer tudo, mas eu não vi nenhuma das perguntas faltar a Deus. Podia acontecer tudo, mas eu não vi em nenhum momento Jó blasfemar contra Deus. Podia acontecer tudo, mas eu não vi em nenhum momento Jó dizendo: vou desistir, não vou servir mais a Deus, eu entrego os pontos e acabo com tudo. E olha que ele conhecia Deus só de ouvir. Irmão, isso aqui é tremendo. Sabe por quê? O mesmo Deus que era antigamente, Ele é hoje, Ele vai ser amanhã e Ele vai ser para todos sempre. Hoje o povo não tem mais fé que o mar vermelho pode se abrir. Hoje o povo não tem mais fé que você pode sair dessa prova. Hoje o povo pensa que Deus mudou. Para muitos é normal, pastor, acabar um culto como hoje e não ter água para Jesus, ninguém ser batizado com o Espírito Santo, não acontecer nenhuma restauração e nenhuma cura, porque tem muita pessoa que sai de Deus porque ela quer algo individual, mas a palavra e Ele mesmo diz: o culto não é para você, é de adoração a mim. Então se tu não está buscando a mim, é melhor ficar onde está, porque não sou eu que dependo de você, tu depende de mim. E você imagina, agora Jó passando por tudo isso, ele começa a questionar Deus de todas as formas. Mas aí chega uma hora que Deus aparece para ele, e aí já não é mais de ouvir, aí é de ele olhar Deus tete a tete. É Deus frente a frente com ele. E diz: a primeira pergunta de Deus já dói. Se eu for contar todas as perguntas de Deus aqui,
Nós vamos parar meia-noite. Mas aqui eu quero trazer as 10 respostas de Jó para Deus, que deveria ser a nossa resposta para Deus. A primeira pergunta que ele faz para Jó: aonde tu estavas quando eu comecei a criar os céus e a terra? Você não entendeu, senão tu tinha glorificado. Sabe o que significa isso? Símbolo de autoridade. Aonde estava você quando eu fiz um plano para te criar, te colocar no ventre da tua mãe e te formar quem você é? Onde tu estava? Quando eu comecei o plano na tua vida, aonde você estava? O problema hoje é que muitas pessoas não acreditam mais no plano de Deus. Muitas das vezes pensam: não, Deus desistiu de mim. Mas só que o plano de Deus, ele permanece. O plano de Deus, ele sempre permanece. Quem diz que o olhar é você, quem sai fora do propósito é você, quem sai fora da direção é você. E Deus que faz essa pergunta: aonde tu estava quando eu te formei uma semente, te escolhi para ser ministro da minha palavra, para hoje tu me questionar? Aleluia! E aí, Jó, antes disso, a primeira resposta de Jó foi essa, pastor: que tudo pode. Aleluia. Ele não tinha resposta para dar para Deus, porque quando Deus começa a questionar, ele fala: e agora, o que eu respondo? Eu sempre ouvi Deus falar: agora ele está frente a frente comigo. Imagine você estar frente a frente com Deus, pastor, e não sabe o que responder. Sabe o que isso me lembra? No dia que o grande trono branco, e nós estivermos frente a frente, e Jesus nos pergunta: aonde estão as tuas obras? O que será que nós vamos responder, pastor? Para nós ainda mais duro, pastor: aonde estão as almas que eu tenho para você cuidar? Foi com permissão do Senhor, e se o Senhor queria, ninguém pode impedir. Eu vou exemplificar para ver se você acorda e dá glória para o soberano. Eu não vou pedir para ninguém dar glória, mas se você achar que ele merece, sabe qual é essa resposta? Senhor, eu sei que esta prova que eu estou passando faz parte do seu plano para me fortalecer, me manter de pé. Porque com experiência eu consigo chegar até o final. Pode até tentar orar, irmão, ao contrário, mas não impede. Me faz lembrar Davi orando pelo seu filho doente durante 7 dias. Mas só que o propósito não estava com o primeiro filho. O propósito não estava com o filho através de erros e pecados. O propósito vinha depois do Salomão, depois que tivesse tudo certo e consertado no seu lugar. O propósito vinha depois. Não é você orar: Deus, eu não quero. O maior exemplo de vida foi o que Jesus nos deu. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí o que ele finaliza? Mas que todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Porque se o plano era esse, não tem como ser impedido.
Isso aqui que é um mistério forte. Esse aqui que é o central da mensagem. A maior resposta de Deus para Jó, mesmo sem ter respondido diretamente, mas com algo tão terrível que a Bíblia nos mostra. Quando eu digo terrível, porque é algo exorbitante, que às vezes nós deixa passar, pastor. Às vezes nós deixa passar, mas debaixo da oração Deus te lembra. O que ele declara no versículo 5? Eu tinha ouvido falar de ti com os meus ouvidos. Jó tinha ouvido. E agora Jó estava sendo iluminado. Por quê? O conselho de Deus só depende dele. Só ele tem as respostas. Nenhum homem na terra pode tentar descobrir. As maiores heresias nós vemos em cima do altar. Quando alguém tenta falar que no céu aconteceu isso, que no céu aconteceu aquilo, e aí eu fico a me perguntar quem estava no céu para você falar sobre isso. Se a própria Bíblia não relata que isso aconteceu, quem desses homens foi lá? É porque segundo historiadores, e isso aqui, esses historiadores foram lá no céu. Quem são esses historiadores? Mas também aqui foi criado por Deus, irmão. Mas nem acabou essa profecia aqui ainda, como que Deus inspirar outro livro. Ele pode inspirar algo que já está aqui, mas fora daqui, há daquele que aumentar uma letra ou tiro deste livro ou desta profecia. Por isso que eu vejo tanta heresia sendo pregada. É por isso que eu comecei a estudar ainda mais. Eu falo, Jesus, me livra disso. Só que olha o que é interessante. Jó, ele reconhece: eu só conhecia Deus de ouvir. Irmão, se você não der glória agora, você não dá glória mais. Primeiro, pastor, Jó é apresentado por Deus a Satanás. Segundo, Satanás vai e mata os filhos. Satanás vai e derruba a casa. Satanás vai e tira a riqueza. Satanás vai e toca na pele dele. Satanás deixa ele doente. Depois o que acontece? Os amigos se afastam. E os três que chegaram perto dele foi só para criticar. E sabe o que é interessante? Se fosse um ser humano de hoje, pastor, já tinha perdido a peça e tinha mandado matar os amigos. E o que Jó fez? Orou pelos seus amigos e abençoou eles. Isso, irmão, já dá para nós entender o que Deus está nos mostrando. Ele conhecia Deus só de ouvir. Irmão, se você não tem glória disso aqui, eu vou entregar o microfone agora. Isso é algo tremendo. Sabe por que Jó passou tudo isso? Sabe por que você está passando tudo isso? Para você subir mais um degrau no seu ministério e perante a tua família. Como assim, pastor? Porque aí não vai ser só de ouvir. Você vai olhar Deus com os próprios olhos e vai dialogar com Ele frente a frente. A maior resposta de Deus está aí. Eu nem precisei terminar 10 perguntas. Mas a maior resposta de Deus está aí, pastor. A maior resposta de Deus está nisso. Por quê? Se nós estamos passando por algo, Deus nos está apresentando para o inimigo e está dizendo: pode tocar, pode fazer tudo, porque Ele confia que você vai chegar até o fim e você vai ter mais um grau de intimidade com Ele. O teu ministério vai mudar. Quando tu abrir a boca vai mudar. Quando tu levantar a mão vai mudar. A tua casa vai mudar. Mas para isso tem que passar o processo. A resposta de Deus é o processo. Talvez a sua resposta seja: ai, Senhor, eu quero aquele namorado, é tão bonito. Deus fala assim. Ah, Senhor, eu quero tanto aquele carro. E Deus fala assim. Ah, Senhor, eu quero tanto aquele emprego. E Deus fala assim. Mas sabe qual é a resposta de Deus?
Está aqui jardim, está tudo preparado. Todos os animais estão perante poder. Todos os frutos que estiverem em todas as árvores aqui no jardim, tu poderás comer. Somente não poderá comer uma, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi a resposta de Deus para Adão? Não comerás do fruto. Se já começou com não, ouve o não de Deus agora, porque o sim tu vai ouvir lá no reino da glória. É preciso ouvir o não para se preparar para a subida da glória. Aleluia. Isso aqui você não vai achar no YouTube, não. Isso aqui é oração, é busca. Tem pregador que não quer pregar mais isso, não. É gostoso vir pregar, Deus vai te dar vitória. Vai passando o mar, é gostoso. Mas e o processo para atravessar o mar? Ninguém prega. Não, vamos orar. Oração é cheia da vitória. Mas e o processo da oração? Ninguém vai passar. A resposta de Deus é passa pelo processo. Essa é a resposta que Deus tem para mim, para a sua vida. Tenho encoberto conselhos e entendimento. Terceira resposta de Jó. Como que Jó poderia pregar sobre algo que ele nem conhecia? Ele só ouvia, mas ele não teve um grau de experiência para poder apresentar e dizer: não, eu conheço. Aí eu te pergunto: quem conhece Deus aqui? Nós só passamos a conhecer Deus quando nós nos entregamos a ter intimidade. O que é interessante, que muitos criticam as perguntas de Jó, né, pastor, os questionamentos. Mas só que não entende que era uma oração. Ele estava em diálogo com Deus, tentando entender qual era o processo. Por que eu estou passando? Não é um questionamento de afronta, igual muitos questionam hoje. Era porque eu só queria entender por que eu estava de um jeito, por que agora eu estou assim. O que será que foi que eu fiz errado? Foi por isso que Deus veio até ele e mostrou: Jó, o que eu faço é porque eu quero, não é a sua vontade, é a minha. Para me te tornar uma pessoa que vai me representar, tem que ser através da minha vontade, não é da sua. Para me te tornar uma pessoa que vai representar o meu ministério, tem que ser através da minha vontade, não da sua. Eu não vou conseguir terminar as 10 respostas, não. Deus está mandando falar, eu vou falar. Sabe por quê, pastor? Tem muita gente que questiona Deus e segue contra a sua própria vontade. Está 20 anos na igreja, está 20 anos no ministério e pergunta: por que eu não subi um degrau ainda? Por que eu prego do mesmo jeito? Sabe por quê? Quando chega a madrugada, Deus chama: vou não. Quando chama para vir para a próxima congregação, vou não. Quando chama para vir no culto de doutrina, vou não. Quando Deus fala: vai ler a Bíblia, vou não, tem mais o que fazer. Quando Deus fala: se aprofunda para estudar, vou não. Irmão, entende uma coisa: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Para conquistar a salvação não é um dom. O único dom gratuito dado por Deus é a fé. O restante dos dons que são usados na obra são emprestados. Mas o chamado tem que passar pelo processo e pagar um preço. Porque se não pagar, não tem como entrar no céu. Quer que o seu ministério mude? Pague o preço. Quer que a sua família muda? Pague o preço. Quer que as coisas aconteçam? Pague o preço. Entende o propósito de Deus. Senão você vai continuar na mesmice. Eu tenho certeza que muitos aqui, pastor, já chegou no local de trabalho
E alguém fez uma pergunta e ele não soube responder porque não está preparado. Se ele não está preparado para responder perguntas lá fora, você acha que você está preparado para estar aqui? Esses dias, pastor, me perguntaram quem é o Pai de Deus? De onde Deus veio? Está preparado para ouvir esse tipo de pergunta lá fora? Está preparado para ouvir outro tipo de pergunta que eu ouvi, pastor? Mas vocês devem, vocês vão pegar negócio, fala que está certo. Mas por que está abrindo a igreja de homem com homem, mulher com mulher? Vocês falam que está tudo certo, por que a igreja lá dele parece um show? Meu Deus! Você está preparado para responder? Você está preparado para responder quando alguém perguntar? Desde o tempo da minha bisavó, onde Jesus vai voltar? Por que ele não voltou ainda? Sabe por que disso, irmão? Falta de entrar no propósito e no processo. Se não entrar no processo, não tem como. Se não pagar o preço, não tem como. Se não tiver intimidade com Deus, não tem como. E o primeiro passo é ouvir. Porque depois que você ouvir, aí você vai ver ele tete a tete. Primeiro nós temos que ouvir, pastor. Sabe porque agora nós estamos no tempo de ouvir. Deus não vai aparecer para nós aqui na terra, tete a tete, como apareceu para Jó. Mas ele disse: se aquele que crê ao vencedor alheio o direito da coroa da vida eterna. Quem que vai colocar essa coroa em você? Quem que vai colocar essa coroa? O nosso próprio Deus vai aparecer para você e dizer: servo bom e fiel, tu foi fiel até o fim, passou pelo processo, recebe a minha coroa e entra no teu reino. É momento de pagar preço. Eu sei que é difícil dar glória, irmão, mas é palavra. Talvez você queira ouvir outra palavra. Não, pastor, vai pregar sobre Jó, vai falar que Deus restituiu tudo. Mas para Deus restituir tem que passar processo. Se não passar, Deus não restituiu. Como que você quer receber porção dobrada se você não estiver preparado? Jó ele perdeu a primeira, mas ele estava preparado quando ele recebeu a primeira. E para ele receber um grau a mais, ele teve que passar pelo processo. A resposta de Deus para você sempre vai ser: passa pelo processo. Deus está transformando pessoas aqui hoje. Uma quarta resposta de Jó. Já vou encerrar, não vai dar tempo de fazer tudo. Relatei o que não entendia. Tem perguntas que nós fazemos para Deus, irmão, que nós não entendemos. E muitas das vezes Deus, o que ele faz, pastor? Ele fica calado. Ele fala: ele não vai aguentar a minha resposta. Tem resposta que às vezes você está esperando, mas você não vai aguentar essa resposta de Deus. Por isso que muitas das vezes Deus permanece calado. Sabe quando você está orando, pastor, por aquela casa? Eu quero muito ir para aquela casa no interior. Eu já estou com dinheiro e tudo. Mas por que o seu momento não está certo? O Senhor me responde. O Senhor me fala. E Deus fica quieto. Aí Deus fala: eu vou arrumar um jeito de responder. Aí Deus está dentro da palavra. Eu não vou te levar porque eu não quero. Porque aonde eu te coloquei é onde você tem que ficar. Aonde eu te coloquei é onde você tem que passar o processo. Mas aqui as pessoas me perseguem, pastor, passa o processo. Mas aqui eu sou apontado, pastor, passa o processo. Mas aqui ninguém me ajuda, passa o processo. Sabe por quê? Pode o ser humano não te ajudar, mas tem uma mão poderosa que está todos os dias te mantendo de pé e dizendo: prossegue, porque o seu lugar não é aqui. Lá eu vou te buscar. Chora agora, porque lá na glória eu vou enxugar as suas lágrimas. Não vamos falar de algo que nós não entendemos. Não fala. Não fala de algo que nós não entendemos. Não fala de algo que nós não buscamos. Uma quinta resposta.
Para me encerrar, as outras 5 respostas ficam para outro dia, se Deus permitir. Falei as coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não entendia. Irmãos, aqui tem um profundo tão grande. Jó, quando ele questionava a Deus, ele estava falando de coisas que nem ele entendia. Ele estava se colocando numa posição. Eu estou aqui perguntando, mas no coração dele, rapaz, eu estou perguntando, mas será que eu tenho certeza do que eu estou perguntando? Será que eu estou entendendo o que eu estou perguntando? Será que Deus vai me dar resposta nisso? É por isso que quando Deus dá a primeira resposta para ele, ele fala: onde estava tu? É coisa que nós não entendemos, pastor. Mas tem algo tão tremendo nisso aqui. É revelação da Bíblia, pastor. Eu sei onde nós estamos. Aonde? Lembra quando Deus pega um punhadinho de barro? E ele pega, ele forma. Ele põe os 2 olhinhos, nariz, a boca. Ele põe o ouvido. Aí de repente se forma e fica de pé. Só que imagina um boneco que fica de pé assim, pastor. Não consegue nem olhar para frente. Não consegue nem falar papai. Aí Deus fala: está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa aqui. Isso aqui é profundo. Isso aqui é para quem gosta de Bíblia. Aí o que Deus faz? Coloca o homem deitado. Levanta a cabeça do homem e sopra nas suas narinas o sopro de vida. E a partir daquilo ali, o homem se torna alma vivente. Mano, isso aqui é para quem é Bíblia. Você não deu glória, você não pregou. Isso aqui é uma resposta. Sabe o que ele estava dizendo para Jó? Aonde estava tu? Como Jó só tinha ouvido falar e não tinha visto Deus, ele não tinha entendido. Mas no português claro, Deus estava dizendo: antes de tu te formar, tu saiu, foi de mim. O projeto foi de mim. Foi de mim que eu te formei. Então eu sei qual é o projeto que eu tenho na tua vida. Isso é palavra, irmão. Ela é a Bíblia. Você quer resposta melhor do que essa noite? Você quer melhor resposta para o processo que está tendo essa noite? Eu vou parar, você não deixa continuar. Eu vou ser obediente.